Olá, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Como sempre, é uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, através do canal do YouTube da Associação Espírita Jesus de Nazaré. E hoje, como sempre, inicialmente vamos pedir ao alto e agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, chegando no final do ano, agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, por essa oportunidade de podermos estar trazendo um pouco do Evangelho do Cristo. E nesses momentos que se aproximam do Natal, que possamos abrir os nossos corações para que possamos efetivamente receber o Cristo dentro de nós. Que essa época tão importante comemora o nascimento do Cristo, quando o amor vem até a terra, o advento da Boa Nova. E sabemos que nesse período, nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é um período que retomamos há muitos anos atrás e chegamos até a Roma antiga. E antes do nascimento do Cristo, nessa época, aconteceu um longo hiato, um período breve de calmaria, de serenidade surgiu na terra, antes do advento do Cristo, antes da vinda do Messias até nós. E nos fala o benfeitor Emmanuel que nesse período as ordens celestes, esses seres espirituais próximos a Jesus e o próprio Cristo já começavam a se aproximar da crosta terrestre. Esse campo de amor florescia na terra, preparando a vinda do Messias. Então é um período de florescimento das artes, da cultura, naquela terra onde imperava a força, a guerra. Então perceba que a vinda do Cristo, ela foi preparada. E ele nos fala que ocorreu, até a publicação do livro, 2 reuniões da esfera crística. A primeira, da formação da orbe terrestre. Foi a primeira reunião crística. E a segunda reunião, a preparação para a vinda do Messias. Então perceba a importância tão grandiosa desse fato. E hoje, aproximando-se do Natal, poderíamos falar daquela noite, poderíamos falar daqueles camponeses que estavam ali, que receberam essa boa nova dos anjos. Poderíamos falar daqueles reis magos, né? Ou astrólogos, como tem algumas traduções. Mas não. Nós vamos falar de duas personagens importantes para a vinda do Messias até nós: Maria de Nazaré e José da Galileia. Espíritos já preparados do alto, preparados pelo Cristo para a tarefa tão grandiosa de recebê-los como pais. Eis que Maria de Nazaré e José da Galileia foram os escolhidos. Perceba que essa alma e essas almas já preparadas, a gente não tem muitas informações sobre elas no próprio Evangelho, mais até de Maria do que de José. De José muito pouco. Maria, sim, ainda temos algumas informações. Mas mesmo assim,
vamos recorrer à doutrina dos Espíritos. O próprio Emmanuel nos traz algumas informações. Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Então vamos começar a entender um pouco a nobreza dessas duas almas, para que possamos pegar a virtude, a moral desses dois espíritos e possamos tomar como exemplos dentro dos nossos corações, para que assim nasça essa manjedoura dentro do ser, dentro dos corações, que possamos receber efetivamente o Cristo dentro de nós, para que possamos entender de uma vez por todas o Evangelho do amor trazido por Ele. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 121, Emmanuel nos diz: se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorre do montúrio de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançar a gloriosa posição em que se destacaram. Então perceba que Emmanuel coloca para a gente, José da Galileia e Maria de Nazaré simbolizam já terras de virtudes fartas. Então esses dois espíritos que traz dentro de si essa luz já, esse amor pelo Cristo, como ele coloca, são terras de virtudes fartas. Então a gente precisa entender quais são essas virtudes que já se fazem presente tanto em Maria quanto em José, para que possamos inicialmente imitá-los, para que depois nasça efetivamente dentro de nós esse sentimento e esse amor verdadeiramente. Então são terras de virtudes fartas, são espíritos altamente iluminados, mas mesmo assim se fazem humildes, se fazem servos do Senhor, apagando as suas luzes pessoais para que, acima de tudo, floresça no Cristo a sua luz. Nós sabemos que é muito maior do que dele, sim, mas mesmo assim, humildemente, eles dois se apagam nessa história, principalmente José, através do seu devotamento, da sua humildade e do seu amor por Jesus. Então nós vamos partir essa história através das lembranças de Maria. Então, daquela noite do Natal, e aí o livro Boa Nova nos traz que depois da crucificação, Maria é levada até Éfeso por João, e lá ela vai terminar os seus dias na terra. Então perceba, essa imagem do slide é um local possível onde seria a casinha de Maria. Então foi aí nessa construção, é claro que aí já passou por várias reformas, não seria a casa original, mas esse seria o local onde viveu Maria em Éfeso. Até então, João trouxe Maria para esse local. E João pregava em Éfeso a boa nova do Cristo. E lá, eles ficaram sabendo que a mãe de Jesus estava morando naquela localidade. E começaram a frequentar, a fazer a verdadeira peregrinação até a casa de Maria. Enquanto João cumpria sua tarefa em Éfeso, levando a boa nova do Evangelho, Maria recebia aqueles corações aflitos, necessitados de amor, de compreensão.
e escutava e colocava no seu peito cada espírito que chegava até ela, nessa casinha humilde. Recebia a todos com grande amor. Então é por isso que aí ela vai ser denominada a Maria Santíssima, a mãe de todos nós. E assim se passaram os anos. E Paulo vai também até Éfeso se encontrar com a mãe do Cristo. Chegando lá, ela vai até o encontro de Paulo. Aí ele profere aquela frase que está lá em Paulo Estevão, em que ele diz: Maria, a mãe de Jesus, que mais se assemelha a um anjo vestida de mulher. Então essa mulher, segundo Paulo, parecia mais um anjo na terra. Essa era Maria. Paulo tinha a intenção de escrever o Evangelho do Cristo segundo essas lembranças de Maria. Mas até então ele não conseguiu. Sabemos da história de Paulo, da sua tarefa, da sua luta. Por isso, ele conclama a Lucas para que encontre também, para que faça essa viagem até Éfeso e vá encontrar Maria. Daí que Lucas encontra Maria e escreve o Evangelho, segundo as lembranças dela. Então é em Lucas que vamos encontrar informações sobre aquela noite em que o Cristo, em que o amor veio até a terra. Lá não encontramos informações sobre a vida de Maria. Então lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 34 e 38, eis que Maria se encontra com um anjo. E ele narra da seguinte forma: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-lhes muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Perceba que vem um anjo até ela. Então, algumas informações nos dizem que Maria era muito jovem nessa época. Alguns historiadores relatam 16 a 17 anos de idade. Então perceba que nesse momento em que ela tem essa visão, esse desdobramento mediúnico e tem essa percepção desse anjo que vem até ela, perceba que de imediato ela aceita aquela tarefa. De imediato. Não contesta.
pois até então o anjo veio relembrá-la do compromisso que ela tinha feito no alto. Aquele espírito doce, aquela luz, aquele amor, cujo anjo veio apenas relembrar a tarefa, que no íntimo do seu espírito já estava mais do que florescendo. Eis então que Maria diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, o que procuramos nós também fazer como Maria? Que possamos um dia virar para o alto e falar: Senhor, seja feita a vossa vontade, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, a tua vontade, e não mais a minha. Não mais essa vontade em que eu persisto, insisto em seguir, me afastando mais e cada vez mais da tua lei, da lei do Pai. Essa é a minha vontade, essa é a minha palavra. Mas que eu possa, de vez por todas, assim como Maria, voltar meu coração para o alto e possa servir ao Senhor. E assim fez ela. Que cumpra segundo a tua palavra, Senhor, e não a minha. Então vamos ver várias passagens no Evangelho sobre essa data da Anunciação. A Anunciação foi feita a Maria e José e ela ocorreu em Nazaré. Depois disso, José teve que seguir com Maria para Belém, pois era necessário teria o censo, e como ele era da casa de Davi, filho de Davi, ele teria que fazer esse alistamento em Belém. Então ele sai de Nazaré e leva Maria até Belém. Ela grávida desse filhinho. Então ocorre essa viagem. Chegando lá, ela não encontra estalagem. Alguns historiadores narram que José tinha parentes ainda naquele local. E como era esse período desse recenseamento, todas as casas estavam ocupadas. E eram poucas estalagens em Belém naquela época. Foi então que ele ficou à casa de parentes, só que na estalagem. E é ali que vai nascer o Messias, nessa estalagem. Depois o Evangelho nos narra que ele tem que ir para o Egito, passa um período no Egito, pois sofria perseguição de Herodes. Passou um período e depois retorna para Nazaré. O Evangelho descreve toda essa passagem. Então essa é a trajetória de Maria, dessa mulher, desse anjo que vem trazer até nós essa luz do mundo, esse Espírito que vem nos trazer o amor. E quando ele pequenino ainda é levado até o templo, ainda com alguns dias de vida, eis que eles são recebidos por Simeão, em que fala que aquele menino seria a elevação e a queda de muito em Jerusalém. Vira-se para ela e fala: minha filha, uma espada transpassará o teu coração. Claro que ela ficaria assustada com essa informação trazida por ele, mas aquela mulher, aquele amor
que ela tinha, aquele compromisso que ela tinha com o alto, ressoava muito mais, muito mais. E assim seguiu Maria, caminhando lado a lado com José e com Jesus. Eis que Jesus, como o próprio o Evangelho nos narra, que passa o seu período de adolescência em Nazaré, de adulto, até que começa a sua tarefa na terra, a sua caminhada na terra como Messias. E lá em João, capítulo 2, versículo 5, nós vamos encontrar na boda de Canaã aquela festa onde se encontrava Maria e Jesus e alguns apóstolos, alguns discípulos, já alguns apóstolos se encontravam também. Eis que narra o Evangelho, e todos nós sabemos da história, faltou vinho no casamento. Então sua mãe, que era próxima, era ligada à família do noivo e da noiva, vendo aquela situação, volta para Jesus e fala: meu filho, temos que tomar uma providência. Então você já sabe a resposta do Cristo. Mas o detalhe é esse, que ela vira para os serventes e fala: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então perceba, fazei tudo quanto ele vos disser. Então naquele momento começa a missão do Cristo, a tarefa do Cristo, de trazer até nós essa boa nova, esse amor, esse entendimento, para que nós possamos de uma vez por todas ser esses serventes do alto e que possamos fazer tudo quanto ele vos disser para nós. Então nós nos perguntamos: será que nós estamos prontos para servir ao Cristo? Será que nós estamos prontos para realmente fazer tudo o quanto Ele quer que nós façamos na nossa caminhada evolutiva? Se Ele veio até nós para nos trazer esse amor, para que possamos entender uma vez por todas a tarefa que nós temos que cumprir também na nossa jornada, na nossa tarefa, de uma vez por todas, nos transformar, mudar essa vibração e esse padrão que tem dentro de nós, para que possamos de uma vez por todas, como Maria e José, receber o Cristo, receber a palavra direta de Deus. Foi isso que Ele veio nos trazer até nós. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Palavras de Mãe, Emmanuel nos diz: o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Perceba que Ele é o centro, assim como o Sol. Assim como o Sol vai iluminar os planetas, assim também o Cristo. Esse centro iluminado, divino. Nessa carta da redenção, rodeias a figura celeste. Existem palavras, lembranças, dádivas, indicações muito amadas do que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Então continua ele, Emmanuel.
temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras de Canaã, cheias de sabedoria e amor materno. Então perceba quando ela fala para os servos: fazer tudo o que eles disserem. Então, são palavras recheadas desse amor materno. Porque então para nós estamos vendo a figura do Cristo. Estamos vendo até o fenômeno da transformação da água em vinho. Mas ela traz no seu coração esse amor por seu filho. Então, geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Então é nesses corações que nós vamos encontrar guarida para as nossas dores. Então é nesse coração materno de Maria Santíssima que nós vamos encontrar guarida para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, para as nossas vicissitudes que passamos aqui, encarnado na terra. Então é em Maria que nós vamos encontrar o alento, o refrigério, o bálsamo amoroso. É no coração de Maria. Então perceba que eu me coloco. Observamos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretado com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes, e é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, o que é que Emmanuel está nos falando? Ele está dizendo que, apesar da ocasião, do momento, falar sobre uma festa, sobre a alegria, podemos também passar e nos referir a paisagens dolorosas da nossa caminhada. É isso que ele está falando. Então, que possamos receber o Cristo e fazer realmente tudo que Ele nos pede. Então essa é Maria. Se não conseguimos acessar diretamente essa vibração crística, que possamos voltar o nosso coração à sua mãe. Assim fazia Chico, quando através de Emmanuel pede para que Emmanuel vá até Maria e traga palavras de refrigério para a sua alma, que estava passando por momentos tão dolorosos. E se passaram os dias e Emmanuel traz essa mensagem da Mãe Santíssima, em que ela fala: isso também passa. Isso também passa. Então ela fala com propriedade daquela mulher que viveu o martírio do Calvário, que vê o seu filho sendo crucificado, humilhado, espancado, mas que dentro dela trazia aquele amor incondicional por seu filho, por Jesus de Nazaré. Então, quando ela fala isto também passa, ela fala para toda a humanidade, para todos nós, que estamos nesse momento passando por dores, por provas. Isso também passa. Porque ela recebe essa tarefa iluminada do alto para descer até a terra e ser transpassada essa espada no seu coração. Mas ela sabe e ela confia
no alto, confia em Jesus, em que tudo faz. Então essa é Maria, esse espírito iluminado, benevolente, amor acima de tudo. E José, pouco a gente conhece sobre José nos evangelhos. Nos apócrifos sim fala alguma coisa sobre José. No proto-evangelho de Tiago também fala alguma coisa sobre José. Mas hoje nós vamos apenas falar um pouco no que está no Evangelho, nos canônicos, e no livro Levantar e Seguir, ele fala. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: assim como Maria na Anunciação vai aparecer um anjo, assim também aparece um anjo para José. Ele tinha essa mediunidade onírica, então ele sonhava, e quando ele acordava, lembrava nitidamente de todo o seu sonho, da comunicação que teve com esse anjo. E eis que o anjo fala para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Então perceba que ele, assim como Maria, acolhe este chamado do alto. Porque até então também é um espírito altamente iluminado, que assim como Maria se apaga na história, se faz pequeno para que o Cristo possa aflorar, se faz humilde, devoto, um verdadeiro guardião daquela sagrada família. Assim era José. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para o serviço de definições. Então perceba que nós não temos como prescindir, não temos como precisar profundamente a condição espiritual de José. E o mais de tudo, que ele se calou, ele se apagou na história. Mas dentro dele, um coração e um amor, assim como Maria, profundo pelo seu filho, profundo pelo Cristo. Já pensaste no cristianismo sem ele? Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falências das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Então perceba a potência desse espírito, José. Deus confia até então o seu maior empreendimento, que foi a vida do Cristo até nós. A maior tarefa que houve até então na terra. A vinda do Cristo até nós. Ele confia tanto Maria e o Cristo a um homem. E esse homem é José. Quando ele saía pelas terras áridas, levando seu filhinho e Maria de lá para cá, de Nazaré para o Egito, para Belém, para Jerusalém, enfim, naquelas longas estradas, e Deus confiava os dois a José. Então não podemos analisar profundamente a visão espiritual, a grandeza desse espírito, que se fez tão pequeno, tão pequeno. Então, assim como Lucas
que vai até Éfeso encontrar Maria. Paulo também vai, nós tínhamos falado nisso. E ele escreve a carta aos Coríntios, em que ele se inspira na Maria Santíssima, se inspira no alto, na excelência do amor, na qual ele fala que o amor é paciente. E assim foi Maria de Nazaré e José, sempre espíritos pacientes, voltado à tarefa que teriam que cumprir. O amor é prestativo. O amor é prestativo, nos fala Paulo. Falava dessa mulher que se colocava diante da vida, diante de todos, para trazer essa tarefa tão importante. O amor não é invejoso. E quando todos estavam ali querendo ver o mestre, falar com o mestre, ela não tinha 1 milímetro desse sentimento. E aí ele segue. O amor não é vaidoso. Ela poderia se colocar diante dos homens como a mãe de Jesus. Mas todos os dois se faziam pequenos, sem vaidade no coração. O amor não procura o seu interesse. Em momento algum, procurava interesses, tirar interesse dessa tarefa grandiosa. O amor não se irrita. Quantas vezes, e tem uma passagem que Jesus, por volta de 12 anos, alguns estudiosos falam 13 anos, ele se perde dos seus pais. Durante 3 dias, José e Maria o procuram e volta até o templo, lá estava ele. Vocês conhecem a passagem. Em momento algum eles se irritam com ele, porque o amor não se irrita e o amor jamais acaba. Isso é Maria, isso é José. É esse amor incondicional que veio até nós para trazer o seu Filho, o Salvador, o Messias. Então que esse amor possa se fazer presente nessa época em que relembramos da vinda de Jesus até nós. Que essa lembrança não se faça esquecida dentro dos nossos corações. Que possamos, como José e Maria, abrir a porta desse coração para que Jesus possa entrar efetivamente. E não momentaneamente, apenas em uma noite de Natal. Enquanto tantos não conseguem entrar e ficam do lado de fora. Não vamos também deixar o Mestre Jesus. E façamos como Maria e como José. 2 espíritos com propósito, com amor e com luz nos seus corações. Que Jesus nos abençoe, nos guie e nos fortaleça agora e por todo sempre. Viva Jesus!